Seja convosco. Deus seja louvado por essa manhã. Irmãos, eu não sei se você compreende. Essa manhã é diferente. Eu tenho dito para as pessoas que têm vindo aqui, a manhã com Deus é uma manhã diferente. Seria bom se todos compreendessem isso. Porque é uma manhã de rendição. O que significa rendição? Entrega total, sem reserva, sem limitação. Então nós estamos aqui nos envolvendo e há um fluir do Espírito de Deus aqui. Mas eu não digo isso para te empolgar. Eu digo isso porque existe de fato. Quem é espiritual já conseguiu identificar e entrar nessa dimensão. Então não perca essa manhã. Desfrute dela como se não houvesse outra oportunidade. Capítulo 37 em Ezequiel. Versículo 7. Você que nos assiste na sua casa, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e que também você possa desfrutar da presença de Deus. Deus não conhece distância. Deus é onipresente. Então mesmo Deus que está atuando aqui, eu creio que vai atuar na sua casa, sua família, em nome de Jesus. Compartilhe com alguém, com um familiar. Você que pode estar assistindo, compartilhe essa live para que outras pessoas possam ser alcançadas em nome de Jesus. Versículo 7 em Ezequiel. Quem achou, diga amém. Diz o texto: então profetizei segundo me fora ordenado. Então profetizei segundo me foi ordenado. Pode se sentar. Nós estamos diante de um texto muito conhecido. E por estar diante de um texto muito conhecido, nos fala de um tempo crítico, de um tempo de declínio espiritual, social e moral, de um povo que se afastou, de um povo que se corrompeu, de um povo que se distanciou de Deus, se esqueceu de Deus. E o fato desse povo se distanciar de Deus, do seu plano, do seu projeto, fez consequências gravíssimas acontecerem. Esse é o resultado de alguém que se distancia do plano de Deus. O proverbista vai dizer que há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o fim deles são de morte. E Paulo vai dizer em Romanos no capítulo 12, versículo 2, que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E nesse conceito de viver a vontade de Deus, requer uma obediência. Só que diante da desobediência, Deus, Ele ainda é misericordioso. Isso que é o fato da graça. A graça não é por mérito, a graça não é por obras, a graça não é pelo meu esforço, pela minha determinação, pela minha vontade. A graça é um favor de Deus. E Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, que a fé, a
A graça, melhor dizendo, ela é não por obras para que ninguém se glorie. Mas ele diz que pela graça, que quer dizer favor imerecido, nós somos salvos. Então essa graça vai se estabelecer em um período que as pessoas se distanciam de Deus. Não é que Deus se distanciou. Deus nunca se afastou. Deus nunca se distancia de ninguém. É o ser humano que se afasta. É o ser humano que se priva de relacionar com Deus. Quando o pecado entrou no mundo, você vai perceber que Deus, ele vem sempre no mesmo trajeto para dialogar, para conversar, para falar com Adão e Eva. Só que naquele dia, quando o pecado entrou, ele tentou se esconder. Só que Deus não tentou distanciar-se do homem. E isto nos faz entender que quando alguém peca, ele se sente indiferente e ele vai, na sua concepção, se afastar de Deus por achar indigno. Mas na verdade Deus quer o seu arrependimento. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então o homem pode cair no mais terrível abismo. O homem pode se envolver na mais lama suja, que é uma tipologia do pecado. E na concepção de alguém, dizer não há jeito, não há mais solução. Só que Deus, ele não olha como o homem olha, ele olha com misericórdia. E por ele olhar com misericórdia, ele espera que o homem se arrependa. Mesmo que ele caia por 7 vezes, o justo não vai ficar caído, o Senhor o erguerá. E nesse conceito, Adão e Eva se distanciam, mas só que Deus, ele quer se aproximar. No mesmo contraste, a nação, o povo de Israel se corrompe, a casa se corrompe, os postes ídolos são introduzidos, e nessa consequência veio o declínio, veio a destruição, o inimigo dizimou, o inimigo deteriorou tudo que Deus tinha estabelecido. Só que o que diz o texto, que Deus vai enxergar dentro de um ambiente totalmente desproporcional aos olhos humanos, uma esperança brotando sobre uma nação que estava caída. Então no capítulo 1, Ezequiel é filho de um sacerdote, e ele sendo filho de um sacerdote, ele vai conhecer do ofício sacerdotal, e isso é importante. Eu sempre digo, igreja não educa filhos, é os pais que educam os filhos, é totalmente diferente. Tem gente que traz a criança para a igreja, achando que a igreja tem que educar. Isso não é função da igreja, isso não é função da denominação, isso é função dos pais. A Bíblia diz, ensina o caminho, a criança que deve se andar. E quando ela for velha, ela não vai se distanciar. Então a igreja não é lugar de educar, a igreja é lugar de discipular. É totalmente diferente. E quando você entende esse conceito, você vai viver os frutos de uns filhos convertidos aos corações dos pais. O que a Bíblia diz, que chegará o tempo que os corações dos filhos se converterão aos pais e dos pais aos filhos. E diante disso, o pai ensina a Ezequiel buscar a Deus. É um tempo difícil, sim, mas ele ensina. É um tempo terrível, sim, mas ele ensina. E 30 anos depois, ele vai ser entregue ao ministério. Para ser um profeta, para ser um sacerdote, melhor dizendo, um sacerdote, ele tinha que ter no mínimo 30 anos. E nos seus 30 anos ele começava a exercer o seu ministério. Aí dá-se a entender o porquê Jesus aparece com 12 anos. Depois dos seus 12 anos há um apagão na concepção humana, só que ele estava sendo preparado para o ministério. Quando dá 30 anos, Jesus aparece no Rio Jordão para ser batizado por João o Batista. Então ele está preparado, ele está pronto. E qual que é o mal de muita gente? É não se preparar para o que Deus tem para a sua vida.
E eu digo para você nesses últimos dias, Deus está dando oportunidades. Vou repetir para você entender. Deus está dando oportunidades. Só que essas oportunidades, elas não vão ser alcançadas, elas não vão ser absorvidas para quem não está preparado. Porque não adianta nada a oportunidade estar se não existe a aptidão para exercer a função. Então Ezequiel está sendo moldado, lapidado, e ele está no meio dos exilados, junto ao rio Quebar. Os céus se abrem, ele tem visões de Deus e a partir dali ele está pronto. E porque ele está pronto, no capítulo 2, o Espírito entra nele, coloca ele de pé, ele começa a profetizar. Então veja a diferença de quem não está pronto para aquele que está pronto. O pronto, ele não arranja desculpa. O pronto, ele não se julga incapaz. O pronto, ele não dá desculpas. O pronto, ele diz: eis-me aqui. E porque ele está pronto, num cenário espiritual triste, porque não há nada mais deprimente do que alguém acabado espiritualmente. Não há nada mais triste do que alguém fraco espiritualmente, sem forças para se relacionar, sem forças para buscar, sem forças para orar, sem forças para meditar na palavra, sem forças para se relacionar com Deus. E diante disso, Deus vai dar ele o ofício, a função de profetizar. Perceba que hoje está crescendo alto índice de pessoas, entre aspas, que se julgam profetas. Mas na verdade não são profetas. Profeta de Deus é diferente, meu irmão. Profeta de Deus não é o que as pessoas pensam no questão de conceito de profeta. Profeta de Deus, ele não fala o que o povo quer ouvir. Primeiro ponto. Profeta, ele não é bem visto na sociedade, porque ele leva uma palavra na contramão. Então é fácil você identificar um profeta de Deus e um falso profeta. O falso profeta, ele vai te dar palavras que vai massagear seu ego, palavras que vai te fazer bem, palavras que vai te fazer levantar. Ele vai ser um coach emocional para que você desfrute de tudo que você quer. Só que o evangelho de Jesus não é o que essas pessoas estão dizendo. O evangelho de Jesus é renúncia. O evangelho de Jesus é negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. O evangelho de Jesus vai na contramão do mundo. Eu não estou dizendo que você não possa ter bênção, eu não estou dizendo que você possa ser bem sucedido, eu não estou dizendo que você possa ter coisas boas, porque a Bíblia propriamente ela diz: se obedecerdes ao Senhor, você vai desfrutar do melhor dessa terra. Mas eu tenho uma palavra para te dizer nessa manhã, que o reino de Deus é diferente de tudo isso, porque adianta nada ganhar o mundo e perder a alma. Então, o profeta de Deus, ele vai na contramão. A vontade de Deus, ela é superior à humana. E o profeta, preste bastante atenção, o profeta, ele não faz o que ele quer, ele faz o que Deus manda. Eu não vou pregar essa palavra porque alguém não vai gostar. Eu não posso falar isso porque alguém vai virar a cara. Problema se alguém vai virar a cara, problema se alguém não vai gostar. A palavra de Deus, ela tem que ser pregada, a palavra tem que ser transmitida. Micaías está num contexto de corrupção. Acabe e Jezabel têm profetas comprados, porém os profetas, quando vê Acabe e Josafá fazendo uma aliança para uma guerra, eles vêm, porque estão comendo na mesa, e diz: sobe Acabe, sobe Josafá, porque Deus está na batalha. Só que o Josafá achou aquilo estranho, e ele diz: Josafá, Acabe, tem
tem algum profeta do Senhor que fale a verdade? Porque esses profetas aí, para mim, não prestam. Esses profetas aí são profetas da conveniência. Se você ficar vendo esses profetas que ficam em lives de Facebook, que só fica profetizando, que Deus vai te dar, que Deus vai fazer, isso nunca foi profeta de Deus. O verdadeiro profeta de Deus, ele tem uma palavra direcionada para um tempo. Não é qualquer palavra. A palavra de um profeta não é a esmo, não é sem direção. Ela tem uma ordem, primeiro, do céu para a terra, e não da terra para o céu. Então o profeta Micaías, ele é um profeta de Deus. Acabe disso para Josafá: Josafá, esse profeta que está aí, que temos aí, ele não fala nada de bom a meu respeito. Aí é o de Deus. Por quê? Porque o que você quer ouvir, nem sempre é o que Deus quer falar. O que você quer, nem sempre é o que Deus quer que você ouça. E diante disso, a Bíblia vai dizer que ele diz para não subir, porque Deus não estava na guerra. Mas só que ele diz que subiria e voltaria com vida. O profeta, tendo a convicção da voz de Deus e do chamado, ele diz: se tu voltar com vida, Deus não falou pela minha boca. Profeta de Deus, ele tem ousadia. Esses profetas que têm medo, você viu que um tanto desses sumiu agora? Nesse tempo de pandemia, você viu tanto desses sumiram? Por quê? Porque são profetas da conveniência. Quando vem o aperto, quando vem a dificuldade, quando vem a crise, eles não profetizam. Por quê? Eles não têm compromisso com Deus. Você não entendeu? Eles não têm compromisso com Deus. Pastor, mas você não pode julgar. Posso sim. A Bíblia nos ensina a julgar segundo a reta justiça. O que é a reta justiça? Palavra de Deus. Ele sobe, mas não volta, porque o profeta de Deus falou e Deus cumpriu. Ele morre, ele padece, e nesse contexto Deus levanta Ezequiel, e Ezequiel vai profetizar. Mas ele não profetiza sem propósito, ele profetiza com propósito. E quando se profetiza com propósito, as coisas acontecem. E Deus vai dar a ele uma visão no capítulo 37. Nesse capítulo 37, ao estado espiritual de Israel. É como Deus pegasse e levasse a nação para tirar um raio-x espiritual. E ele viesse ver todas as dificuldades, todos os problemas que estavam agravantes em Israel. E o primeiro agravante nesse diagnóstico é que o corpo está sequíssimo. A estrutura de Israel está sequíssima, ou seja, sem a presença, sem Deus. E porque está sem Deus, a Bíblia vai dizer que Deus então vai levar ele para andar diante daquela estrutura. Verso 1: veio sobre mim a mão de Deus. Primeiro detalhe, se você quiser anotar: o profeta de Deus, ele não anda com a mão dos homens. O profeta de Deus, ele anda com a mão de Deus. Tem gente preocupado em andar com pessoas. Tem gente preocupado em andar com amigos. E diz, quando se abandona, meu amigo me abandonou. Preocupe-se em andar com Deus. Preocupe em ter intimidade com Deus. Preocupe em se relacionar com Deus. Se for só você e Deus, você está com a maioria. Mas se você estiver com todos e não com Deus, você não está com ninguém. Ele se preocupa em andar com Deus. Primeiro ponto: o profeta preocupa em ter intimidade com Deus. E porque ele preocupa em ter intimidade com Deus, a mão de Deus vai estar sobre ele. Oh, glória a Deus. Alamaia. Quando a mão de Deus está sobre ele, segundo detalhe, o Espírito do Senhor o levou. Quem é de Deus não anda segundo o seu conceito. Quem é de Deus não anda segundo a sua vontade. Tem gente que diz: na minha vida mando eu. É porque não foi transformado ainda. Eu sou dono da minha própria vontade, eu faço o que eu bem entender, ninguém manda em mim, não devo satisfação a ninguém. Legal, bacana para você. Eu te digo uma coisa: é necessário você nascer de novo.
Porque quem é guiado pelo Espírito se abstém da sua vontade. Às vezes Deus vai te levar para um deserto, mas é lá que Deus te quer. Às vezes Deus vai te levar para um vale, mas é lá que Deus te quer. Aí você está dizendo, mas não, eu pensei que o evangelho era só vitória, eu pensei que o evangelho era só triunfo, eu pensei que o evangelho era um mar de rosa. É outro evangelho, menos o de Jesus. O de Jesus é, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Ou seja, aguenta firme, porque Deus não te dá luta que você não pode suportar. Eu estou dizendo para você nessa manhã, que entrou aqui, se você foi levado no vale, fica no vale. Se você foi levado no deserto, fica no deserto. Se você foi levado na prova, fica na prova. Mas com um conceito e um pensamento, se foi Deus, Deus vai te sustentar. Se foi Deus, Deus vai te ajudar. Se foi Deus, Deus vai te fazer sair desse vale. Eu estou profetizando aqui nessa manhã, para quem já acordou, que aquele que é guiado por Deus, ele não fica estacionado, ele não fica afundado, ele não fica paralisado na luta, na prova, no vale. É só um momento. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. A nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória acima de qualquer comparação. Não entendeu? Meu Deus do céu, tá ruim. Eu estou dizendo que se Deus te levou, Ele te tira. Se Deus te levou, Ele te faz vencer. O gigante vem, Deus vai te fazer vencer. A luta vem, Deus faz você vencer. Quem é guiado por Deus não morre na prova. Quem é guiado por Deus não morre no deserto. Quem é guiado por Deus não morre na dificuldade. Quem é guiado por Deus não morre nos problemas. Eu estou dizendo, quem é guiado pelo Espírito de Deus é diferente. Você tem que ser guiado pelo Espírito. Você tem que ser guiado pelo Espírito de Deus. Porque ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz, no verso 1, você que está com a sua Bíblia, me deixou no meio de um vale de ossos secos. Diga isso bem forte, me deixou. Agora diga para si mesmo, o Deus que deixa não abandona. O sinal de Deus deixar você no vale não quer dizer que Ele te abandonou. O sinal que Deus te deixou na prova não quer dizer que Deus te esqueceu. Tem gente dizendo, Deus me abandonou, Deus me esqueceu. Deus não esquece de ninguém, Deus não tem amnésia. A Bíblia diz, pode uma mãe, porventura, se esquecer do filho que ela ainda amamenta, que é uma probabilidade fora do comum, absurda. Todavia, eu, o Senhor, não me esquecerei de vós. Oh, aleluia. Deixou, mas não ausentou-se. Deixou, mas não se afastou. Deixou, mas não abandonou. Deixou, mas não virou as costas. Levou ele, deixou ele. Quando deixou ele, o texto diz, verso 2. Olha que coisa tremenda. Você vai dar glória a Deus. O Deus que deixa é o Deus que te dá força lá no vale. Por quê? Porque o texto diz, e me fez andar. Na sua luta você vai andar, meu irmão. Na dificuldade você vai andar. Esse evangelho que se prega, eu afastei de Deus por causa de luta, não é evangelho. Porque na luta você vai andar, na luta você vai caminhar, na luta você vai insistir, na luta você vai lutar. Você não vai parar. Ah, eu parei, por que você parou? Ah, eu parei porque é tanta prova.
Aí eu parei porque é tanta luta. Aí eu parei porque é tanta dificuldade. Não, 1000 vezes não. A Bíblia diz que quando a igreja primitiva estava sendo perseguida, mais ela andava, mais ela crescia, mais ela prosperava, mais almas eram rendidas aos pés de Cristo. O que eu estou dizendo? Nada para quem está no propósito de Deus, nada para quem anda no caminho de Deus, nada para quem anda na vontade de Deus. Pode vir luta, pode vir deserto, pode vir vale, mas Deus vai te fazer andar. O inimigo está dizendo: nessa ele não sai, dessa ele não anda, dessa ele não prospera, dessa ele não progride, dessa ele não avança. Mas Deus está dizendo: do fraco eu faço forte, do cansado eu renovo as forças, porque os que esperam em mim renovarão as suas forças. Paulo está dizendo, segura, Paulo está dizendo: quando eu penso que estou fraco, quando parece que não vai dar mais força, quando parece que eu não vou conseguir romper, não vou dar nenhum passo mais, aí diz Paulo: quando eu penso que estou fraco, aí é que estou forte, porque o poder, o que a igreja precisa? Poder de Deus, poder de Deus. O que você precisa? Poder de Deus. O que você precisa? Poder do alto. A Bíblia diz: e recebereis poder do alto, e sereis revestidos de poder. Quando o poder de Deus vem, você caminha mais 1 milha. Quando o poder de Deus vem, você caminha mais 2 milhas. Quando o poder de Deus vem, você excede a justiça, você excede porque você tem força. Eu estou dizendo que Deus está liberando força para quem quer nessa manhã. Eu estou dizendo que Deus está renovando as forças daquele que não tem nenhum vigor, porque na sua fraqueza Ele te faz forte. Levante as suas mãos se você crê. Pai, se é verdade que o Senhor está nessa palavra, renova as forças desse teu filho. Haramaia, orecanto, oremarabacô, levassurimaia, alamarabacô, terevassuricalamai. Se é verdade que tu está nessa palavra, Senhor, alguém que entrou aqui nesse santuário, alguém que entrou aqui nesse templo debilitado, pensando que não teria como renovar, fortalecer, romper, em nome de Jesus de Nazaré, Pai, abra os céus sobre este lugar e derrama sobre essas mãos levantadas uma porção de glória. Ramai, remá, conteremá, lavassuricanto, remaia, ramalabacon, terevassuricalamaya, rimacon, terebaia, lavassuricalamai. Aonde houver uma mão levantada, Espírito Santo de Deus, começa agora a renovar. Ramai, lebacon, livassuricalamai. Receba agora o que desce do alto. Receba agora o que desce do alto sobre a tua vida. Você vai andar nesse vale, você vai andar nessa dificuldade, você vai andar no problema, você vai andar, você vai andar, você vai andar, você vai andar. Receba força, receba força. Remai, alamai, uricalamarabasou, eremalabacai, irimalabacon, elemalabaçu. Ele pega na tua mão agora e no vale você vai andar. Ele te faz andar agora. Receba a força de Deus agora. Irimai, aquele que é batizado com o Espírito Santo, seja renovado agora. Aquele que há tanto tempo não fala em línguas, seja renovado agora pelo poder que vem do alto. Surimai, ele marabacou, irivassuri calamarabasi, ai ramacalamarabacolemaia, ele marabassolemai. Receba, 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 receba.
E calabarabassuribai. Aproveita que os céus estão abertos. Aproveita que a fonte que jorra a vida já abriu aqui. Eleba calabaia. Aproveita e deixa ele molhar. Deixa ele molhar essa terra. Deixa ele molhar a tua terra. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá. E cantorebalabaia. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou. Ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é para sempre. Você que não fala em línguas, seja batizado. Seja batizado. Eu ainda creio. Eu ainda creio. Jesus batiza. Jesus batiza. Jesus liberta. Jesus transforma. Eu creio que Jesus batiza com o Espírito Santo. Eu creio. O Evangelho de Jesus é poder. Adorado é para sempre. Ele vive, ressuscitou. Ele ressuscitou. Seja batizado. Seja batizado. Seja renovado. Arabacalabarabassou. Ele balabacou, peremai. Tanto tempo que você não fala em línguas, seja renovado agora. Elemai, urimai, lebacou, lebassou. Me batiza com fogo, me batiza com fogo, Espírito de Deus. Me batiza com fogo, me batiza com fogo, me batiza com fogo, Espírito de Deus. Estão todos reunidos no mesmo lugar. De repente, outras línguas, há uma glória de Deus aqui. Se começou a falar. Alguém sem entender pergunta de onde vem esse mover. E o povo aqui de onde começa a dizer, diga isso pra ele, vai. Me batiza com fogo, me batiza com fogo, me batiza com fogo, Espírito de Deus. Me batiza com fogo, me batiza, me batiza com fogo, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Vem, Deus Espírito. está renovando. Você não vai ser um crente seco. Você não vai ser um osso seco. Espírito. Você vai ser diferente. Eu estou dizendo, você não foi chamado para ser comum. Você foi chamado para ser diferente. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito. Sopra, Espírito Santo. Sobre nós, sobre nós. Sobre os quatro cantos. Sobre os quatro cantos, Espírito Santo. Assopra sobre essa igreja. Oh, e batiza, batiza, me batiza com fogo, me batiza com fogo, me batiza com fogo, Espírito. Se você de quiser Deus. pular, pula. Se você quiser chorar, chora. Se você quiser correr, corra. Se você quiser voar, voe. Mas
nenhuma coisa não abra mão. Esse é o meu lugar. Esse é o meu lugar. Batiza, seja derramado em nós. Me deixa ficar. Esse é o lugar. Esse é o lugar. Uma coisa vou pedir, me deixa eu ficar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. É aqui que eu me sinto muito bem, é na presença dele. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou seu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua morada. Eu sou seu lar. Mude as coisas de lugar. A Bíblia diz que ele profetizou como se foi ordenado. Ele profetizou como foi ordenado, e o fraco ficou forte, o triste ficou alegre, o cansado recebeu força, o abatido foi consolado, o enfermo foi curado. O que essa geração precisa, o que esse mundo precisa, o que esse século 21 precisa, não é nenhuma inovação, não é nenhum achismo, não é nenhuma superficialidade. O que o século 21 precisa, o que a igreja brasileira precisa, é da palavra de Deus. É a palavra de Deus. A calamaia, urimai, labacon, terebalaba, surimai. Ele profetizou a palavra fez o resultado. É a palavra que vai mudar a tua vida, meu irmão. É a palavra que vai mudar a tua vida, minha irmã. É a palavra que te coloca de pé, meu irmão. É a palavra que te dá alegria, minha irmã. É a palavra que te faz caminhar, meu irmão. É a palavra de Deus que te dá força. Não abandone a palavra. Ezequiel não se apartou da palavra. Ezequiel não se ausentou da palavra. Ezequiel não se privou da palavra. Ame a palavra, abrace a palavra, ande com a palavra. Aramai, Recou, Lamacon, Terebasuri, Calamai. Seja diferente, mas seja com a palavra. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Você pode declarar isso, diga. Jesus, vem Jesus, Maranata. Senhor Jesus, Ele está vindo. Vem Jesus, já está aqui. Vem Jesus, Maranata. Vem Jesus sobre nós. O exército de pé. Maranata, ora vem Senhor Jesus.
e só em ti, e só em ti confiarei. Eles ficaram de pé, Nada temerei, o exército ficou de pé. Irimaia. pois eu sei que em ti está. Deus te quer de pé, tua casa de pé, tua família de pé. Deus te quer de pé. Pra sempre reinará, aleluia, e só em ti confiarei. Eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que um dia voltará. Pra sempre reinará, aleluia. Oh, oh. Nada vai te parar. Recuar jamais. Desistir jamais. Tem uma força que te impulsiona. Tem uma força que te impulsiona. Ele te impulsiona. O vento do Espírito te impulsiona. Aleluia. O vento do Espírito te impulsiona. Não seremos abalados, não seremos abalados. Oh, oh. Confiante em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados. Não seremos abalados. Aleluia. Você pode levantar as mãos e aplaudir a Deus. Misture essas palmas com glórias. Se é para Ele, tem que ser o melhor. Aplaude e glorifica. Se é para Ele, glorifica. Se é para Ele, que é digno de ser adorado, glorificado pelos séculos dos séculos. Glórias ao Teu nome, Senhor. Glórias ao Teu nome, Senhor. Glórias ao Teu nome, Senhor.